Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero te convidar hoje para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 2. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor, os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto, o Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Vamos ler o último verso juntos agora. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Por este texto que acabamos de ler, você já entendeu, deu para perceber nas poucas palavras bem expressivas, que este presente século, o sistema chamado mundo, organizado pelos homens e que de uma forma sempre resiste a Deus, não vai terminar com uma paz solene. Aqui fala de vara de ferro, de ser despedaçado, ser esmigalhado, se é que esta é a palavra certa. Então, demonstrando que haverá uma eclosão de nível global que vai alterar a ordem das coisas e que vai resultar no reino de Deus. Bem, é sobre isso que nós queremos falar alguns minutos e vamos nesse instante fazer mais uma breve oração. Querido Pai, nosso Deus, te louvamos, te adoramos, invocamos a tua presença neste lugar, para que todos sejam igualmente, Senhor, abençoados pela palavra, pelo mover do Espírito, pelo tocar das tuas mãos. Vem, Senhor, abençoar todos os nossos irmãos presentes aqui, em outros lugares, onde a tua palavra há de chegar. Oramos e dizemos: vem o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade aqui neste mundo, assim como é feita aí no céu. Obrigado, Jesus, nós te louvamos. Amém. Podeis sentar. Enquanto o culto está em andamento, eu fico tentando entender o que é que Deus está traçando, falando. Sabe, Deus cria um caminho. Se você observar a vida, o dia, desde a manhã que você acorda, já dá para você sentir para onde Deus quer que você caminhe. É preciso a gente desenvolver essa sensibilidade em oração, é claro, para tomar as precauções necessárias para saber se é hora de tomar a decisão ou de ficar esperando um pouco mais. Isso é muito importante. O exemplo que eu te dou é o que eu estava percebendo no culto. O primeiro cântico que nós cantamos hoje, não sei se você ainda se lembra, mas é o cântico de Lutero, fala que Deus é o nosso castelo forte. E a última frase do hino fala que Ele nos dará o reino. Ele nos dará o reino. Depois lemos na Bíblia os Salmos 111. No verso de número 6, diz lá que Deus vai mostrar a sua força ao seu povo. E depois diz que Ele nos dará a herança das nações. E agora eu trago a mensagem que tem a ver com este reino, com esta força, com esta tomada de poder, em que nós seremos o centro, seremos a motivação central de Deus, reverter situações, mudar quadros e estabelecer a sua vontade perfeita neste mundo. Isto não vai acontecer de forma suave. Como eu já disse, não será uma ação
sensível, suave, mas ela será como um impacto poderoso, estrondoroso, que vai ter que fazer uma reversão de valores, de força e de poder. Então, primeiro entendimento aqui para a gente caminhar nesta palavra é pensar primeiro que a obra de Cristo, o que Cristo veio fazer neste mundo, está dividido, pode ser separado em duas etapas, dois momentos igualmente importantes. O primeiro momento refere-se à sua humilhação. É o Cristo que vem em carne, como a ovelha muda, como a oferta para o pecado. Nesta ocasião, então, ele vem como Salvador para cumprir toda a justiça de Deus. No segundo momento, Jesus vem como Deus exaltado. Já não mais como ovelha muda, já não mais como Cristo humilhado, não mais como Cristo em fraqueza. Fraqueza que não tem nada a ver com pecado, mas com a limitação de um corpo humano que ficaria débil, que seria machucado. Então, no segundo momento, refere-se à sua exaltação, ocasião em que o Salvador assumirá uma posição de autoridade sobre o mundo, visível e invisível. O primeiro momento teve início a partir da manjedoura, seu nascimento. Ali os seus dias estavam contados, desde a manjedoura até o Calvário. 33 anos e alguns meses. Simplesmente esta seria a vida do Salvador, do nosso Redentor aqui neste mundo, como o Deus encarnado, como Deus homem. No segundo momento, segunda etapa, ela começa na ressurreição. A primeira etapa vai até a cruz, aí tem um sepultamento, e aí tem uma pequena pausa daqueles 3 dias, e aí na manhã de domingo, a manhã da ressurreição, abre-se outra realidade. A realidade então que vai apontar para o Cristo exaltado, começando na sua ressurreição gloriosa. O tempo da sua humilhação durou pouco mais que 33 anos. O tempo da sua exaltação será por toda a eternidade. No tempo da sua humilhação, Cristo funda a igreja, nos abrindo a porta do reino de Deus. No tempo da sua exaltação, Deus tornará os seus escolhidos em reis e sacerdotes para reinar com Ele. A doutrina da exaltação de Cristo estabelece o fundamento da nossa esperança, conforme escreveu Pedro quando ele disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,3, daí você pode ver por este texto que Pedro está dizendo que quando a ressurreição eclode, acontece, então Deus abre traz essa grande luz da esperança, a viva esperança pela ressurreição de Cristo. Então vamos lá, se é a ressurreição o marco inicial da exaltação, vamos pensar um pouquinho sobre cada degrau dessa subida de Cristo até a sua exaltação máxima sobre todo o universo, sobre toda a criação. A ressurreição representa a vitória de Cristo sobre a morte e o marco inicial da sua ascensão gloriosa. O Senhor Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, aparece para os seus primeiros discípulos. Até a noite daquele primeiro dia, há uma movimentação tremenda entre mulheres que já tinham visto Jesus, discípulos que já tinham visto Jesus, pessoas que caminhavam pelas estradas e voltam correndo para Jerusalém para contar o que viram. Então o primeiro dia da ressurreição termina com os discípulos dentro do cenáculo.
E todos estão dizendo, o que é que realmente aconteceu? Dizem que ele ressuscitou. Alguém diz, não, as mulheres viram ele. O outro viu ele. E Pedro disse, eu vi o Senhor. Os discípulos no caminho de Emaús dizem, ele andou conosco, ele tomou o pão, ele orou e desapareceu. Então, enquanto eles debatem o assunto, o Senhor misteriosamente aparece dentro do cenáculo, que estavam com as portas cerradas, porque os discípulos estavam com medo dos judeus prenderem a todos eles e os matarem também. Então o Senhor gloriosamente aparece e diz, paz seja convosco. Ali estava o Cristo ressurreto, em um corpo completamente diferente. Era o corpo dele, mas era um corpo que estava transformado, que estava revestido de uma substância não conhecida dos seres humanos. Porque aquele corpo podia deslocar de um lugar para o outro em questões de segundos. Podia passar pelas portas fechadas, pelas paredes e se revelar, se manifestar visivelmente no meio dos discípulos. Eles não sabiam o que pensar, mas Jesus então começa a coordenar a mente deles sobre a ressurreição. Diz, olha, sou eu mesmo, vede, sou eu, um espírito, não tem carne nem ossos como eu tenho. Então o corpo dele tinha um revestimento de carne e ossos bem diferente dos nossos, porque se a gente tentar atravessar aquela parede ali, não vai dar certo. E Jesus, com aquele corpo glorioso, ele passava. E para deixar mais claro ainda, Jesus disse, toca em mim. O corpo era palpável, então era real. E para deixar ainda mais claro, disse Jesus, vocês têm alguma coisa para comer? Alguém disse, sim, Senhor, temos uma parte de um peixe e um pouco de mel. Ele disse, trazei-mo. E Jesus começa a comer na frente deles. Qualquer que seja a natureza do corpo da ressurreição, qualquer que seja a substância daquele corpo, o que nós sabemos é que a promessa de Deus para nós é que nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo. O milagre da ressurreição culminará na glorificação de todos os salvos, quando este novo corpo nos será dado. A partir daquele momento começam as aparições de Cristo, coordenadas em vários lugares, e a Bíblia diz que ele fica por 40 dias, aparecendo para os seus discípulos. Por que 40 dias? Qual é o propósito? Porque Jesus tinha que ficar aparecendo e por 40 dias. Primeiro, para confirmar com provas infalíveis que ele estava vivo. Segundo, por que 40 dias? Porque o número 40 tinha um especial significado na experiência judaica. Só lembrando de alguns eventos, por exemplo, o dilúvio de Noé durou 40 dias de chuva. As águas continuaram, mas a chuva parou com 40 dias. Israel passou 40 anos no deserto. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai na presença de Deus. Jesus foi tentado no deserto por 40 dias. E por aí vai, tem muitos outros 40 na Bíblia. De uma maneira geral, o número 40, ele apontava para um tempo de experiência, um tempo de provação e um tempo de revelação. O Senhor então aparece por 40 dias. Somente o cristianismo tem um Salvador ressurreto. E todas as religiões conhecidas da humanidade, até então, desde o início do mundo até agora, só o cristianismo tem um Redentor ressurreto. Buda está morto, Confúcio está morto, Allan Kardec está morto, os papas estão mortos, os pastores estão mortos, mas Cristo está vivo. E é isso, o principal diferencial do cristianismo, de tudo quanto é religião que já surgiu deste mundo, é este o diferencial: Cristo vivo. Cristo vivo.
Vamos para segundo degrau da exaltação. Completados 40 dias, Jesus levou seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Por incrível que pareça, o Monte das Oliveiras está lá, de frente para Jerusalém, entre os muros da cidade velha, o Vale de Cedron. E lá do outro lado está o Monte das Oliveiras. Hoje, claro, grandemente alterado seu relevo, porque se construiu muito muros, muitas construções, muitas transformações, mas é o Monte das Oliveiras. Esse Monte das Oliveiras tem um papel significativo nos últimos dias ainda não cumpriu tudo que tem que cumprir lá no Monte das Oliveiras. Lembrando que o Monte das Oliveiras era o principal lugar onde Jesus ia orar. Ele tinha como costume orar naquele monte. Ele descia de Jerusalém, atravessava o Vale de Cedron, subia e procurava onde havia umas oliveiras, e ali ele ficava orando. Foi preso ali, quando o conduziram para a casa de Caifás para ser julgado e condenado à morte. Então o Senhor Jesus leva os seus discípulos para o Monte das Oliveiras, o Cristo ressurreto, reúne com eles ali no alto daquele monte, e na presença de todos, num dado momento, ele começa a ascender ao céu. Jesus poderia ter simplesmente desaparecido. Não, mas no entanto, ele sabia que tinha que deixar provas, sinais. Então ele ascendeu lentamente, para mostrar a todos os seus discípulos que ele estava indo para um lugar específico, para o céu. O próprio Senhor Jesus havia falado do céu como um lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Então nós entendemos pela revelação bíblica que o céu é um lugar elevado. O céu está em cima, o céu é um lugar definido. O céu é um lugar de topografia, de geografia, é um lugar de montanhas, de rios, cidades. É um lugar glorioso, é um lugar difícil de imaginar, porque ele vai além das nossas imaginações. A única pessoa que aproximou um pouco mais do relato, da descrição, da visão do céu e tentou descrevê-lo foi João. Mas João só falava assim, era semelhante, era semelhante, era semelhante. Então nada ainda ficou claro para nós sobre a grandeza do céu. E é bom que fique assim, porque todos os pregadores que tentam descrever o céu, diminuem o céu, porque ele é muito maior do que nós podemos imaginar. Então o céu, resumidamente, por Jesus ter ascendido ao céu, o céu está elevado, acima de nós, em algum lugar específico deste imenso universo, num lugar especialmente preparado por Deus. Eu não sei quantos anos-luz ou quantos segundos nós estamos distante do céu. Uma vez tive uma revelação, um sonho, que o Senhor Jesus vinha para arrebatar a igreja e eu era arrebatado. E aí eu perdi a noção do corpo, enquanto eu estava viajando, entende? Naquele transporte espiritual da terra para o céu. Eu perdia a noção de espaço e de tempo, e até de corpo. A única noção que eu tinha era da mente. Naquele sonho Deus me mostrou algumas coisas nesse trajeto, mas não me mostrou o céu. Eu não chego lá, assim, no sonho, na revelação. Deus me mostra que há um buraco negro no universo. Enquanto eu viajava, essa viagem cosmológica, essa viagem interplanetária, sei lá, mais do que interplanetária, é uma intergalaxial, né? Entre galáxias, milhões de anos-luz, às vezes segundos também, não sei. Eu sei que Deus mostrava um buraco negro no universo, e eu sabia que ali era o inferno. É um lugar separado, isolado, e inicialmente era um lugar de trevas, um buraco negro.
Se fala muito, né? A ciência fala muito desse buraco negro do universo. A ciência mesmo já fez menção desse elemento que existe aí no universo. Então o Senhor Jesus está então agora desaparecendo. E os anjos aparecem. E aí que eu digo, se é distância de ano-luz, isso é de segundos. Porque os anjos descem e dizem: o que vocês estão olhando para cima? Eles estavam olhando ainda. Jesus mal tinha desaparecido. E sabe o que os anjos diz para eles, para os apóstolos? Diz: por que estáis olhando, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vistes subir, foi recebido em cima. Já? Tem 1 segundo, tem 3 segundos, sei lá, tem 10 segundos então, que ele saiu. Já está dizendo que ele foi recebido. É por isso que a gente não sabe se é segundos ou se é anos-luz. Não interessa se é também. A questão não é a distância, é a velocidade. É a capacidade de deslocar no mundo espiritual. Ele disse: esse mesmo Jesus que vocês viram subir, esse mesmo, ele descerá do céu. Como viste subir, ele vai descer. Ou seja, Jesus vai descer neste mundo, muito brevemente, e ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras. Quem fala detalhadamente sobre isso é Zacarias. Zacarias diz que os pés de Cristo vão pisar no monte, e o monte vai fender-se no meio. Essa expressão então, esse Jesus que vocês viram subir, indica que aquele que subia era o mesmo que os discípulos tinham seguido por 3 anos e que tinha morrido na cruz. Era o mesmo que tinha sido colocado no sepulcro. Era o mesmo que tinha saído do sepulcro triunfantemente. Então os anjos prometeram: ele vai voltar. Bem, aí agora saiu dos nossos olhos. Nós temos que pegar agora o telescópio celestial de Deus, que é a Bíblia. Porque para ver agora daí para frente só com ela, você tem que ter um aparelho especial para ver as estrelas, para ver as galáxias. Os cientistas, os astrônomos precisam estudar o espaço com instrumentos. Nós estudamos também as coisas espirituais com instrumento, com a Bíblia. E aí, para ver para onde Jesus foi, nós pegamos a Bíblia. A Bíblia diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Filipenses 4:10. Preste atenção que a expressão lá em Efésios, aliás, viu? Efésios 4:10. A expressão ali é que Cristo subiu acima de todos os céus. Então é plural. Há uma tradição entre os judeus que existem 3 céus. E tem sentido. Já ouvimos falar até aqui mesmo que são 7 céus. Eu nunca vi isso na Bíblia. Mas cada um fala o que quer e pensa o que quer, né? Mas a Bíblia fala de 3 céus. Primeiro céu, segundo a tradição judaica, é o céu atmosférico, meteorológico, esse céu onde as nuvens se formam, cai a chuva, é o céu onde os pássaros voam, onde os aviões voam. Esse é o céu atmosférico, o primeiro céu. O segundo céu é o estelar. Esse está bem mais elevado. Neste céu estelar aí já não tem mais nenhum efeito, não existe mais efeito da lei da gravidade. Os astronautas, quando saem das naves, dos foguetes lá neste céu, eles ficam flutuando, eles não caem. Céu estelar é o céu onde estão as estrelas e as galáxias, é o segundo céu. E o terceiro céu é este que não pode ser visto por instrumentos humanos, só pelo telescópio divino. É o céu metafísico, celestial, é o céu transcendente, é o céu espiritual, é o céu de Deus.
Paulo diz a respeito do terceiro céu em 2 Coríntios capítulo 12, ele disse: eu conheço um homem em Cristo, que se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, que foi arrebatado e esteve no terceiro céu. No mesmo texto, Paulo chama este lugar de paraíso, ou seja, céu e paraíso são termos sinônimos, intercambiáveis, é o mesmo lugar. Cristo então atravessou todos os céus e chegou ao céu mais elevado, ao céu então espiritual e metafísico. O que ele fez quando ele chegou lá? Aí há uma porção de textos que podem ser trazidos da Bíblia para a gente entender. Por exemplo, o Salmo 24, tem aquela proclamação: levantai, ó portas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Então muitos acreditam, eu acredito que seja isto mesmo. É aplicado, aqui Salmo 24 é aplicado à chegada de Cristo no céu, onde é uma recepção gloriosa, eterna, monumental, de bilhões e bilhões de seres espirituais, quando o Senhor Jesus volta então da cruz, do Calvário, da obra da salvação. Ele chega então ali ressurreto, o seu corpo já glorioso, e aí há um brado no céu: levantem, ó portas eternas, porque entrará o Rei da Glória. E alguém pergunta: quem é este Rei da Glória? Ele diz: é o Senhor forte e poderoso na guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. E eu imagino o Senhor entrando com toda aquela glória, com toda aquela autoridade, com aquele poder. Afinal de contas, era o nosso Salvador entrando na sua glória eterna. Salmo 24. Mas e o que mais acontece? Bom, o Senhor é recepcionado por Deus Pai. Deus Pai ama Deus Filho, porque o Filho habitava no seio do Pai, e o Filho foi desligado de uma certa maneira daquela comunhão perfeita com o Pai ao encarnar-se. Jesus nunca deixou de ser igual ao Pai, nunca deixou de ser Deus na essência e na substância do Deus eterno, mas a encarnação é um mistério. De qualquer maneira, não há como não entender que houve uma separação entre o Pai e o Filho. Coisa impensável, porque nós estamos falando da Trindade divina, o Deus Trino. Quando Jesus estava na cruz, próximo a entregar o seu Espírito, a concluir a obra da redenção, Jesus diz ao Pai: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Então ali está o evento mais incompreensível do universo, mas temos que admiti-lo, que de uma forma misteriosa o Pai estava separado do Filho, porque Ele assumiu os nossos pecados, e o Deus eterno, na sua perfeita e absoluta santidade, teve que virar as costas para o seu Filho. O profeta Miqueias tinha profetizado, dizendo que Deus tomaria os nossos pecados e lançaria por trás das suas costas, e quando Ele fez isso, caiu sobre Jesus, e o Pai tem que virar as costas. Então o Filho fica distante do Pai. Alguém pode dizer: mas pastor, foi apenas por 33 anos. Isso é muito significativo. 33 anos é tempo, é muito tempo. É um longo tempo para o Pai e o Filho deixarem de ter a mais profunda e a mais íntima comunhão que pode existir em todo o universo. Um dia já seria muito, um segundo já seria muito. Mas Jesus o faz tudo isso, o Pai sujeita isso, o Espírito Santo sujeita isso, para que nós pudéssemos ter um Salvador, porque nós não teríamos um Salvador de outra forma, porque nenhum homem poderia salvar os outros homens. A Bíblia diz que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Ninguém podia. Então o Senhor volta e é recebido pelo Pai no seu reino eterno de glória,
onde ele é absolutamente aclamado como Rei, Senhor absoluto, cheio de glória, majestade. Ele estava consagrado duas vezes como filho do coração do Pai, por conta da sua obediência, da sua humilhação, da sua fidelidade ao plano de Deus, da sua perseverança em levar até o fim o projeto da nossa salvação. Ele não abriu mão hora nenhuma. É verdade que ele orou no Getsemane dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas é porque a obra não era tanto nem pela dor física, mas era pelo fato dele ficar separado do Pai, porque ele se tornaria pecado em nosso lugar. Aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Não tem uma história mais linda do que essa. Não tem uma revelação mais profunda do que essa. Então, quando o Senhor adentra os céus, a recepção começa, Deus o Pai. Posso imaginar aquele momento em que Ele abraça de volta o seu filho. Abraça e diz: você está no meu seio novamente. Nunca mais ninguém fará dano algum a você. Eu te trouxe de volta. Nós reinaremos eternamente. E Jesus disse: sim, Pai, mas agora tem uma igreja, agora tem uns escolhidos. E Deus o Pai deve ter dito para Jesus: eles serão reis e sacerdotes e reinarão conosco eternamente. A qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. O Senhor Jesus foi elevado acima então de todos os poderes que existem. A Bíblia diz: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, intercede por nós. Aqui está dizendo onde Jesus está, o que Ele está fazendo agora. Ele está à direita de Deus, Ele está intercedendo por nós. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Três coisas aconteceram a Cristo na ascensão. Número 1, Cristo foi colocado acima de todos os poderes físicos e espirituais do universo. Número 2, Cristo foi colocado no lugar de intercessão pelos santos. E 3, Cristo foi exaltado soberanamente. Próximo evento nessa escala de ascendência. O estágio mais elevado da exaltação de Cristo ainda não aconteceu. Ainda está no futuro. Não obstante tudo isso que eu já relatei, que é esplendoroso, inimaginável, já deixa a gente em êxtase, mas ainda não aconteceu o estágio mais elevado da exaltação de Cristo. Por enquanto, milhares de seres humanos ainda resistem dobrar-se diante do Filho de Deus. Se Deus abrisse os nossos olhos para ver a real situação do mundo, nós não suportaremos. Você não faz conta de o quanto Jesus Cristo ainda é odiado neste mundo. Você não faz conta, você não imagina. Você acha que está tudo normal, sob controle. Você não imagina.
Por isso que eu estou dizendo que o ponto mais alto da exaltação de Cristo ainda não aconteceu. Porque tem milhares de seres humanos que odeiam Cristo, que resistem a Cristo, que blasfemam de Cristo, que gospem na palavra de Cristo, que afrontam o santo nome de Jesus Cristo. De vez em quando essa erupção demoníaca, satânica, não se contém e ela aparece visivelmente. Sistemas políticos como o comunismo, como o ateísmo, materialismo, secularismo, humanismo, essas correntes filosóficas, tem vezes que o inferno não consegue se conter, disfarçar, e ele odeia tanto, ele fica com tanto ódio de Deus, de Cristo, da salvação, que ele manifesta. Aí sai um livro aí dizendo: Deus não existe, Jesus é uma fábula, é um mito, é uma lenda. Tudo é o ódio do inferno contra Jesus. O comunismo, por exemplo, começou em 1917, lá na União Soviética. Queria dominar o mundo inteiro. E qual era a primeira grande lei do comunismo? Deus não existe. Lenin, Stalin, Marx, todos esses grandes líderes russos disseram: Deus não existe, mas se ele existir, nós vamos derrubá-lo de onde ele está. Eles todos já morreram, Deus está glorificado e exaltado sobre todo o universo. Na Praça Vermelha em Moscou tem um mausoléu de Lenin. O corpo dele foi colocado ali. E ainda muitos ateus do mundo inteiro vão ali para homenagear, honrar um dos maiores comunistas e ateus que o mundo já conheceu, que odiou Deus e queria fazer um sistema anti-Deus na terra. Mas Lenin está morto e Jesus está vivo. Essa rejeição acentuada ficará cada vez mais aguda nos últimos dias, até que todos sejam surpreendidos pela vinda gloriosa do Filho de Deus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Diferente do arrebatamento que nós aguardamos agora por esses dias, o arrebatamento será secreto, seletivo, silencioso, rápido. Diferente do arrebatamento, a vinda de Cristo em glória será ruidosa, será pública, será majestosa, será universal. Haverá tempo suficiente para que todas as redes de televisão do mundo posicione as suas câmeras a fim de transmitirem a chegada do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Deus se encarregará de fazer com que as imagens de seu glorioso Filho cheguem até mesmo no mundo espiritual. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. Onde estão aqueles que mataram Jesus? Onde estão aqueles que pregaram os cravos na sua mão? Onde estão aqueles que rasgaram o seu corpo? Onde estão eles? No inferno? Então Deus vai abrir o inferno para ver e estampar a glória de seu Filho vindo para reinar neste mundo. Até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse 1:7. 3 propósitos da segunda vinda de Cristo em glória. Número 1, salvar Israel da iminente destruição, comandada, liderada pelo anticristo. Segundo, prender e lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Terceiro, estabelecer o reino. E aí vem o terceiro degrau, o reino celestial. Depois da ressurreição, depois da ascensão, depois de Cristo assumir o trono, agora vem o quarto, o reino milenial. O reino milenial então será um grande
e o último estágio da exaltação de Cristo. Cristo reinará sobre toda a terra, tendo a sua capital em Jerusalém. Dentre os vários propósitos do milênio, vamos destacar o seguinte: número 1, Jesus vem para aniquilar todos os inimigos. Eles estão por aí, estão camuflados, tem hora que não dá conta de camuflar, eles se exaltam, eles aparecem aí de forma visível, nítida, blasfemando de Deus, xingando Deus, rasgando Bíblias, cuspindo na face de Cristo, odiando a igreja, perseguindo os cristãos, matando cristãos. Então o Senhor vem para aniquilar os inimigos. Os inimigos, irmãos, por incrível que pareça, os inimigos de Cristo e do reino de Cristo perpetuarão, continuarão existindo até no governo dele, até quando ele vier para reinar. Quando Jesus estiver reinando neste mundo, ele vai reinar por 1000 anos. Mesmo depois de 1000 anos Jesus reinando, ainda terá inimigos. Por isso que a Bíblia diz: convém que ele reine, até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Por quê? Porque vão existir inimigos, agora serão aniquilados. A Bíblia diz assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Quais são esses inimigos? O principal, Satanás. A Bíblia diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20, verso 10. Quem mais são os inimigos? Os ímpios, inconversos, impenitentes, endurecidos, declaradamente anti-Deus, anti-fé, anticristo. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Ninguém será salvo neste julgamento. Este julgamento será apenas para distribuição de sentenças, de tormentos, de aflições. O Cristo exaltado será o juiz do grande trono branco. E o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. João 5, 22. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Atos 17, 31. Quando estiver terminando o milênio e o juízo do trono branco estiver sendo consumado, já não haverá mais nenhuma lembrança do Cristo fraco e humilhado. Ele estará sentado no trono da sua glória. Seus inimigos terão sido todos derrotados. Todas as coisas lhe estarão submissas. Toda boca se calará diante dele. Todo ouvido estará aberto para ouvi-lo pronunciar o veredicto final. Todos os ímpios falecidos de todos os tempos e épocas estarão condenados. E a Bíblia então traz o maior de todos os brados, porque este é um dos inimigos que vai perdurar até esse tempo. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aí na etapa final, antes de entrarmos no perfeito estado eterno, a Bíblia diz: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Que obediência, que Filho maravilhoso. Ele é igual ao Pai em tudo. Ele é o autor da criação, coautor da criação com o Pai. Ele é o sustentador do universo. Ele desceu ao mundo. Ele conquistou a salvação para milhões de pessoas. Ele levará
essas milhares e milhares de pessoas para o céu. Ele será consagrado como o príncipe da nossa salvação. Ele ocupará o centro do universo. A glória dele encherá todo o universo. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Rei dos reis. Ele é tudo isso, mas ele continua sendo o filho obediente do Pai. Ele sujeitará ao Pai. Para que, Jesus? O Senhor é igual ao Pai, fica ao lado dele, comanda junto. Ele disse: não, eu quero dar o exemplo para vocês. É assim que a gente ama a Deus. É assim que a gente adora a Deus. Eu me sujeitarei ao Pai, porque eu sou o primeiro da nova criação. Eu sou o modelo para vocês. Essa criação que vai viver eternamente, essa criação que recebeu a vida eterna, recebeu a essência e a substância da eternidade. Vocês viverão eternamente em gozo eterno, servindo, amando e deliciando-se com a presença gloriosa do Pai. Então eu quero dizer para vocês: vamos submeter ao Pai, vamos honrá-lo, vamos glorificá-lo. O plano é dele, eu apenas me apresentei a ele para ser usado nas mãos do nosso eterno Pai Celestial. Para lembrar, só para a gente não esquecer de algumas mentiras: no céu não tem rainha, só tem rei. Não é que Deus está desprezando nenhuma mulher, porque todos nós seremos reis e sacerdotes. A questão que eu estou falando aqui é só para combater mais uma vez a heresia que nós falamos domingo, que diz que há uma rainha lá no céu coroada e tal. Aquilo é baseado em superstições, tradições e afirmações aleatórias. É até difícil falar sobre aquele assunto, faz mal para a gente. Mas quando a gente começa a falar de Jesus, o Senhor da glória, irmãos, destampa, o céu abre, pode ver que está leve aqui dentro, está suave. Nós estamos vendo de uma forma real que agora o Senhor já está reinando em nossas vidas, na sua igreja. Ele é o Senhor da glória. Vamos ficar de pé nesse instante. Eu quero terminar aonde eu comecei, porque parece que eu esqueci do texto, né? Eu quero terminar com você de pé, para você ouvir bem. Qualquer que seja a posição dos reis e das nações da terra, quaisquer que sejam os planos e os projetos dos homens poderosos deste mundo, nada impedirá a execução do reino de Deus. O Senhor intervirá nos negócios deste mundo. O Senhor alterará a ordem de todas as coisas. Todos os poderosos terão que curvar diante do rei. Os que resistirem serão destruídos. Foi por isso que Deus deu essa revelação no Salmo 2 para o salmista. Começa com a pergunta: por que se amotinam as nações e os povos? Imaginam coisas vãs? Esse planeta Terra tem imaginações vãs, achando que ele pode subsistir sem Deus. E quando se fala da vinda de um reino eterno perfeito, eles se amotinam. Que é isso, pastor? Se amotinam. Eles resistem à ideia de ter que entregar o poder para Deus. Por detrás dessa busca pelo poder, pelo domínio, está a arrogância, está a ganância, está o desejo de ser grande, de ser como Deus. É o próprio espírito satânico que manifestou-se na eternidade passada dizendo: eu quero ser maior do que Deus. Isso está instalado nas nações do mundo, nos reis da terra. Os reis se levantam, os príncipes juntos se mancomunam, ou seja, fazem planos diabólicos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, ou seja, não vamos nos submeter a Deus, não. Deus quer tirar de você o prazer, Deus quer tirar de você a alegria. Que mentira! Deus é a fonte de toda alegria. Deus só tira o que é ruim e coloca tudo que é de bom em nossa vida. Mas os reis da terra, os poderosos estão dizendo: vamos romper as ataduras, vamos sacudir de nós as suas cordas. Eles estão com medo que Deus os amarre,
Há 50 anos atrás, Deus me amarrou com as cordas do amor. Estou preso em Jesus Cristo, não por algemas, mas estou preso a Jesus Cristo pelo seu grande amor com que nos amou. Paulo disse: eu preso do Senhor. Paulo não queria ser liberto, ele queria ser preso do Senhor. Eu preso do Senhor. Eles estão com medo de ser presos do Senhor. Eles não compreendem nada de Deus. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Isso aqui é uma nota sarcástica, né? Primeira vez que você vê um sarcasmo divino. Deus vai rir dos tolos, Deus vai rir dos ateus, Deus vai rir dos materialistas, Deus vai zombar deles, vai dizer: vocês são tolos, idiotas, vocês perderam a chance de viver eternamente, de ser reis e sacerdotes, vocês são mesquinhos, vocês se agarraram com riquezas terrenas, com poderes terrenos, vocês queriam subjugar o homem sobre o homem, o governo do homem sobre o homem, vocês queriam dar ordens, agora vocês perdem tudo, eu vou rir de vocês. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Deus está suportando tudo isso, mas chegará um dia que o Senhor colocará para funcionar a sua ira. E então o Senhor diz: eu já ungi o meu rei sobre o santo monte Sião. Não tem mais para nenhum rei nessa terra, só existe um agora. Eu já ungi, eu já determinei que meu filho vai reinar sobre o monte Sião. Monte Sião é Jerusalém. Jerusalém está edificada sobre montes. Jerusalém está sobre o monte Moriá, sobre o monte Sião e sobre o monte das Oliveiras, que fica um pouquinho à parte, mas faz parte do conglomerado de Jerusalém. Então ele está sobre grandes montes. O monte Sião é o mais elevado, o monte Moriá é onde está o templo, cidade velha. Ele disse: eu ungi meu rei sobre o santo monte Sião, recitarei o decreto. O Senhor me diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Está falando aqui da encarnação de Cristo, o corpo de Cristo, porque Cristo é eterno. E então o pai volta para o filho e diz: filho, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. E você, meu filho, vai esmigalhar com vara de ferro e despedaçar como vaso de oleiro todo este mundo ímpio, mau e perverso. Ah, glória a Deus! Graças a Deus, há uma luz que está brilhando no final do túnel. Realmente haverá justiça eterna. Chega de iniquidade, chega de tribunais injustos, juízes injustos, perversos, vingativos. O Senhor está vindo aí e vai prevalecer a glória de Deus. E aqueles que humildemente hoje se rendem a Cristo são candidatos para reinar com Ele neste reino eterno. Pastor, vale a pena ser crente? O que você acha? Você pode dar tudo quanto você tem, que ainda vai ficar devendo muito. O que Ele propõe para nós é muito poderoso. Ele diz assim: dá-me, filho, o teu coração, e os teus olhos observem minhas leis. Não te estribes nos teus próprios entendimentos. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Aproveitando que estamos de pé, aqueles que precisam de orações, intercessões, venham um pouco mais à frente para nós orarmos agora. Vamos selar a mensagem no nosso coração. Pode vir, irmãs, pode ficar aqui. Vou pedir aos obreiros, se estiver presente, descer, impor carinhosamente as mãos, com fé no coração. Nós oraremos juntos e nós pediremos a bênção de Deus para a vida de cada um. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós levantamos
nossas mãos diante do teu santuário nesta noite, rendendo glória e honra ao Senhor, dizendo a ti: venha o teu reino mesmo, Senhor. Vem estabelecer, ó Deus, todos os planos e projetos eternos. Aqui estão os teus filhos e filhas, Senhor, este povo que o Senhor ama e que também ama o Senhor. Estende as tuas mãos hoje sobre cada um de nossos queridos irmãos. Vem trazer, Senhor Deus, a vitória, a bênção, para que esses irmãos possam caminhar de forma firme, de forma, Senhor, decidida, com uma fé perfeita no coração, possam caminhar indo em direção a este maravilhoso reino eterno. Abençoe, Senhor, nós oramos e pedimos a presença de Deus na família, no lar. O Senhor possa abençoar nossas crianças, nossos jovens. O Senhor possa guardar nossa família, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Vai passando a tua destra, teu poder, tua virtude, vai trazendo, Senhor, a unção do Espírito Santo de Deus. Que esta revelação, ó Deus, caia em nosso espírito e mova a nossa vida, porque é a maior de todas as histórias, de todos os projetos já então conhecido, é este plano eterno do Senhor. Obrigado, meu Pai, por nos incluir na tua gloriosa palavra. Nós fazemos parte deste plano. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, rendendo a ti nossa gratidão nesta hora e sempre. No santo nome de Jesus é que nós oramos.